Outro recurso usado para o diagnóstico da disfunção erétil e o ecodoppler peniano, utilizado para medir o fluxo arterial e identificar eventuais obstruções arteriais penianas. Um método menos popular são as angioes intracavernosas, dentro do corpo cavernoso do pênis, que aumentam o fluxo sanguíneo das artérias, diminuem o calibre das veias e relaxam a musculatura local, produzindo aéreo. Somente um médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre risca as orientações do seu médico e nunca se automedique. Dentre esses recursos, tem-se psicoterapia, reposição hormonal após os 45 anos de idade, álcool em gel, prótese, gels e cremes e enrijecimento por sucar. Dificuldades em obter ou manter aéreo podem ocorrer em qualquer fase da vida de um homem. Um homem com essa disfunção, com o passar do tempo pode vir a desenvolver um quadro de impotência sexual e vice-versa. Como todo homem tende a ter aéreo dormindo, o aparelho mede a sua qualidade e a quantidade durante determinada fase do sono. O equipamento possui 2 anéis conectados a eletrodos, colocados em volta do pênis, que analisam a qualidade das aéreos noturnas e traem um gráfico completo. De acordo com uma pesquisa realizada e divulgada recentemente pela Sociedade Brasileira de Urologia, SBU, com homens com idade entre 40 e 69 anos e em vários estados do Brasil, 59% destes homens relatam que já tiveram ou têm algum problema de aéreo durante o ato sexual. No Brasil, a doença já acomete cerca de 30% da população de homens em idade economicamente ativa, isso representa cerca de 15 milhões de homens. Com isso e afastada qualquer possibilidade de uma causa orgânica, constatando-se, então, que a dificuldade de aéreo se dê em situações de ansiedade, tensão, receio de não conseguir ter aéreo, fatores relacionados a causas emocionais e psicológicas. Disfunção erétil ou impotência sexual e a incapacidade de iniciar e de manter uma aéreo em, pelo menos, 50% das tentativas durante a relação sexual. Essa disfunção incapacita o homem a obter ou manter aéreos suficientemente rígidas para a penetração vaginal, impedindo a satisfação sexual. Todos esses métodos tradicionais têm um custo muito elevado e não garantem resultados. Além disso, os remédios para problema de aéreo não são indicados para quem sofre com problemas do coração e o uso deles ainda pode estar ligado ao aparecimento de câncer de próstata e antidepressão. Não interrompa o uso do medicamento sem consultar um médico antes e, se tome-lo mais de uma vez ou em quantidades muito maiores do que a prescrita, siga as instruções na bula. Após ser detectada a impotência sexual através de um diagnóstico clínico, existirão vários recursos para tratamento. Esse e o milagre do método do turbinando o desempenho sexual, que já ajudou mais de 18.921 pessoas em todo o Brasil a retomar suas aéreos de forma natural e super barata. Tal fato, seguramente, exclui qualquer possibilidade de uma causa orgânica, pois demonstra que sua aéreo ocorre em situações em que, provavelmente não se cria uma expectativa em obtê-la ou, até mesmo, fora do estímulo sexual. Durante o sono, o homem pode ter aéreo sem que esteja tendo um sonho erótico. O exame é feito no consultório médico e o remédio fazenda é feito em 10 a 20 minutos. Quem tem problemas psicológicos responde positivamente a este exame. A disfunção erétil pode, também, ser uma causa ou consequência da ejaculação precoce.
Não irá esse indivíduo passar a evitar situações em que a rela ao sexual e possível, pelo medo de não conseguir ir ao ponto. Geralmente, as causas orgânicas são presentes em homens acima dos 50 anos e estão relacionadas a desequilíbrios hormonais, causas vasculares, neurológicas, diabetes, uso abusivo de álcool ou outras drogas e até mesmo ao uso de alguns medicamentos que podem comprometer a ereção. Pare de dar dinheiro para companhias farmacêuticas como a Pfizer, que ganham bilhões de reais se aproveitando da sua situação vergonhosa e que seu uso de seus medicamentos pode causar até depressão. No entanto, mesmo em homens acima dessa idade, pode não ocorrer uma causa orgânica e sim, psicológica. Quando há suspeita de uma causa orgânica, se faz necessária avaliá-la com um médico urologista/andrologista para avaliar qual o tipo de abordagem e tratamento podem ser sugeridos. Dentre as causas psicológicas já mencionadas como ansiedade e preocupa-os com o desempenho sexual, também se encontram causas mais profundas como dificuldades intrapsíquicas inconscientes e do próprio relacionamento conjugal. Até hoje, as soluções encontradas pelos homens que sofrem com a disfunção ao comprar Viagras, Cialis e Levita, remédios para problema de ereção, gastar em média R$6.000 com tratamento de reposição hormonal e que não tem resultados garantidos ou em casos mais graves, apelar para a cirurgia que custa mais de R$40.000. Nessas duas situações a ereção não se dê por estímulos sexuais e sim apenas por estímulos neurológicos, indicando então que a sua resposta orgânica da ereção este preservada. Maravilha, NE. Na maioria dos casos a causa é de origem psicognica, ou seja, interferência de fatores emocionais e psicológicos, como insegurança em relação ao desempenho sexual, receio de não satisfazer a parceira, estresse, cansa-o, preocupa os familiares, financeiras e profissionais, dentre outras. Normalmente quando o homem apresenta pela primeira vez uma dificuldade de obter ou manter a ereção durante o ato sexual, o fato o faz se sentir ansioso e esta ansiedade o impede de se entregar totalmente às suas sensações eróticas, tornando-o um mero observador do seu próprio desempenho sexual. Agora vem a notícia boa. Que tal se eu te dissesse que tem uma forma completamente natural de conseguir ter e manter ereções, independente de sua idade ou problemas do organismo, gastando apenas com 30,00 em alimentos naturais. Os dados são ainda mais preocupantes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, a falta de ereção afetará cerca de 322 milhões da população masculina mundial, até o ano de 2025. Ou na tentativa de penetrar, mas não na masturbação ou no sexo oral e assim por diante. O paciente pode, ainda, relatar uma dificuldade de ereção no ato sexual ou em todas as situações mencionadas anteriormente, mas o mesmo percebe uma ereção normal durante a noite ou pela manhã, ao acordar. No entanto, por meio de uma primeira consulta com um terapeuta sexual é possível perceber se pode estar ocorrendo uma causa orgânica para a disfunção erétil. Por exemplo, é muito comum um homem apresentar dificuldade de ereção ou de mala com uma determinada parceira, mas não com uma outra em uma determinada situação. Assim, a sua autoconfiança e autoestima se encontram abaladas, fazendo com que, mesmo depois de sanar a causa orgânica, o problema possa persistir. E dessa forma, mesmo quando existe causa orgânica, a interferência psicológica também passa a existir.
Essa aerial se dê apenas por estímulos neurológicos e muitas vezes não percebidos durante o sono. E pela manhã, ao acordar com a bexiga cheia, também tem estímulos neurológicos que provocam sua aerial. Acompanhe agora um pouco mais sobre o milagre do método do turbinando o desempenho sexual funciona e garanta ter suas aerials novamente para toda a vida, resolvendo seu problema de aerial em 48 horas e sem a necessidade de repor testosterona. Se as aerials espontâneas forem satisfatórias, significa que o sangue chega ao pênis e corretamente represado. O distúrbio, portanto, tem fundo psicológico. Todos esses fatores devem ser avaliados nas consultas para que possa ser sugerido o tratamento através da terapia sexual. Causas a impotência sexual está relacionada a diversas doenças e tratar a disfunção envolve obrigatoriamente a descoberta de sua causa. Um dos exames realizados para detectar a disfunção erétil e a avalia a física global, teste de intumescência peniana noturna, realizada com auxílio de equipamentos específicos. Assim, a cada relaal, atenham diante da possibilidade de obter ou não uma aerial ou de conseguir uma, aumenta ainda mais a possibilidade da mesma não ocorrer. Quando esse indivíduo procura um auxílio médico e detectada uma causa orgânica, normalmente foram instaladas insegurança e ansiedade consequentes das repetidas falhas eréteis.